Olá, bom dia. Meu nome é Marco Aurélio Bortolin, sou professor de Direito do Consumidor da Universidade de Araraquara, Uniara, e estamos aqui para tratar de mais um tema aqui em nosso canal. Nesta ocasião, falaremos sobre responsabilidade pelo vício do produto, responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto. Pois bem, esta responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto está tratada no Código de Defesa do Consumidor nos artigos 18 e 19. Mas antes de abordarmos especificamente estes dois dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, eu quero chamar a atenção de vocês para dois aspectos que antecedem essa análise. São dois aspectos extremamente importantes que precisamos tratar aqui. Primeiramente, quando falamos de responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto no CDC, nós estamos tratando de algo novo que nós não vimos ainda no direito civil? A resposta é não. Nós já analisamos a responsabilidade por vício. Fizemos isso ao estudarmos os contratos que criam as obrigações de transferir coisas, os apelidados de translativos. Os contratos translativos são aqueles contratos onerosos que envolvem a obrigação de transmitir coisas. São relações interpessoais, contratuais, que vão gerar modificação, extinção e criação de relações de pessoas em relação às coisas, objeto desses contratos, notadamente compra e venda e troca. E por aproximação, também aplicaremos a doação onerosa. Pois bem, o Código Civil, ele trata do vício, mas antes mesmo de nós pensarmos em uma consequência em razão do vício da coisa, seja aqui no direito do consumidor, seja no direito civil, nós precisamos nos lembrar do seguinte: por que o Código faz isso? Por que o Código Civil faz isso? Vejam só. Em contratos que criam a obrigação de transferir coisas, nós temos dois desdobramentos que são bem categóricos, são antagônicos e bem categóricos no campo de desenvolvimento de um contrato dessa natureza. O primeiro desenvolvimento é o desenvolvimento dito positivo. Ele decorre do adimplemento voluntário e integral das cargas obrigacionais que os celebrantes assumiram. Então, se porventura estivermos diante de um negócio jurídico contratual em que uma das partes assume a obrigação em seu patrimônio jurídico de transferir coisa e essa obrigação se deu em razão da outra obrigação, da outra parte de lhe pagar quantia, e estamos aqui usando o melhor exemplo que é o da compra e venda, a envolver bens de qualquer natureza, bem, se houver esse adimplemento na entrega da coisa por parte do alienante, e se houver o adimplemento de pagamento do preço por parte do alienatário, através deste negócio, as partes alcançarão os objetivos que desejavam através do contrato. Ou seja, o alienante eliminará sua propriedade sobre a coisa, sua relação jurídica de propriedade sobre a coisa, através da tradição do bem móvel, da escrituração do imóvel, que será levada a registro, e o alienatário constituirá a relação de propriedade através da recepção do bem móvel através da tradição ou do registro da escrituração do bem imóvel. Então, através de um negócio jurídico válido, alienante e alienatário modificarão suas posições frente a uma coisa, transformando estas relações validamente perante a ordem jurídica através do contrato. Portanto, o adimplemento é um desdobramento positivo. E ele fulminará o contrato. Ele extinguirá o contrato deixará de existir. E agora teremos, então, um novo direito de propriedade para o alienatário e a cessação cabal do direito de propriedade pelo alienante. Existe o contrário desta situação, deste resultado. É um desenvolvimento negativo. Ele decorre do desequilíbrio fulminante gerado pelo inadimplemento. Então, se o alienante não entrega a coisa, mas recebe o preço, e vice-versa, se o alienatário recebe a coisa, mas não paga o preço, haverá descumprimento das cargas obrigacionais de um e de outro, e esse descumprimento
gera como consequências a extinção do mesmo contrato mais perdas e danos através da resolução ou do cumprimento forçado das cargas obrigacionais, mais perdas e danos também, regulado pelo direito das obrigações e pelo direito dos contratos. Veja que aqui, ao contrário do adimplemento, o inadimplemento ele também resolve extinguir o contrato, resolve extinguindo o contrato, mas através de um desenvolvimento negativo, pelo descumprimento da carga obrigacional que havia sido voluntariamente assumida. Muito bem, então é possível nós considerarmos, nesta introdução, que o adimplemento e o inadimplemento são exemplos totais, cabais, de extinção do contrato pelo cumprimento de sua finalidade e pelo descumprimento de sua finalidade. Vejam, existe no direito civil um outro desenvolvimento pós-adimplemento. Lá, depois do adimplemento, da entrega da coisa, se a coisa apresentar um vício, chamado redibitório, haverá a possibilidade do alienatário vencer essa situação de desequilíbrio na fase pós-contratual através do exercício de ações edilícias, seja pela estimação do prejuízo com o abatimento proporcional do preço, seja através do desfazimento do negócio, de um negócio juridicamente válido, não estamos falando aqui de invalidade, de nulidade, não, mas através da redicção, da ação edilícia redibitória, o alienatário poderá extinguir o contrato, fazendo com que as partes voltem ao estado anterior da contratação. Qual é a base jurídica para se exigir do alienante responsabilidade por vício sobre uma coisa que sequer ele sabia que existia? Estamos aqui considerando que o alienante desconhecia o vício, tendo em vista que ele era oculto, né? Qual é a base da responsabilidade? Vejam, além da obrigação explícita, expressa, da compra e venda, da troca, daquele alienante entregar o bem, considera-se a existência de uma obrigação implícita dele manter o equilíbrio entre o que a coisa é e representa para a finalidade que se almeja e o preço que lhe foi pago. Então, por força disso, por força deste princípio orientador de garantia, princípio de garantia, que é desenvolvido no direito civil desde o direito romano, desde a antiguidade. Por conta disso, além do adimplemento que nós extraímos do cumprimento da carga obrigacional de entregar coisa do alienante, nós extraímos também uma obrigação implícita de garantir que aquela coisa que tem uma determinada aparência, ela não revele vícios que lhe eram ocultos na fase pós-contratual. Então, durante algum período, conforme é possível notar lá nos artigos 445 e 446 do Código Civil, durante algum período prevalecerá uma responsabilidade do alienante pelo estado da coisa. Deriva do princípio de garantia para contratos translativos. E se porventura, após a entrega, na fase pós-contratual, surgir o vício redibitório, aplicar-se-á a teoria do vício, para permitir que, por conta desta obrigação implícita que gera a responsabilização do alienante, este que adimpliu com a obrigação de entregar a coisa, suporte, contra a sua vontade, o abatimento proporcional do preço, tendo que restituir parte do valor pago, ou então o desfazimento do negócio com o retorno das partes ao estado anterior ao da contratação, inclusive se a coisa perecer em poder do novo dono. Não haverá alteração nenhuma da situação. Pois bem, e tudo por conta do quê? Por conta do vício da coisa. É por isso que, antes de qualquer consideração sobre os artigos 18 e 19, que tratam da responsabilidade pelo vício do produto, nós devemos nos lembrar que já há, por aplicação de um princípio de garantia para contratos translativos, a responsabilidade civil contratual do alienante em garantir o bom estado da coisa, tal como se ajustou no ponto comutativo de definição das cargas obrigacionais entre comprador e vendedor.
sob pena de suportar por ações edilícias, estimação do prejuízo ou a própria redibição do negócio. Por que estamos falando isso? Porque não há qualquer diferença entre aquilo que os romanos desenvolveram lá na antiguidade sobre equilíbrio de fase pós-contratual no contrato translativo de bens, móveis ou imóveis, e a responsabilidade do fornecedor por produtos em decorrência de vícios destes. Então, em primeiro lugar, isso impacta na visão que nós, que estudamos o direito do consumidor, devemos ter em relação a, por exemplo, esta banalização que se tem hoje nos dias atuais com o contrato acessório de garantia. Porque já existe um princípio de garantia na transmissão do bem. Seja numa relação de direito privado, seja numa relação de direito do consumidor. E com maior importância ainda no direito do consumidor, já que é uma relação presumivelmente desequilibrada e que não seja a proteção de uma das partes contratantes, no caso, a parte vulnerável, que é o consumidor. Presumivelmente vulnerável, que é o consumidor. Algo que sequer se cogita, de proteção ao comprador lá no direito dos contratos. O que nós temos é a preservação do equilíbrio da relação jurídica entre vendedor e comprador na fase pós-contratual. Agora, queria chamar a atenção de vocês para um segundo aspecto. Estamos falando aqui nos vídeos anteriores sobre vício. Olha, o produto ou o serviço pode ter vício. Este vício acentua ainda mais a vulnerabilidade do consumidor na relação jurídica, só que precisamos fazer uma distinção. Qual é a distinção? É do tipo de vício. Por quê? Porque há vícios que afetam o próprio elemento objetivo da relação jurídica, produto ou serviço, desvalorizando este produto ou este serviço, ou tornando-o imprestável ao fim que se destina, ou inadequado ao fim que se destina, ou então presumivelmente ele está desvalorizado, então ele está afetando o elemento objetivo da relação jurídica. E existem vícios que eclodem na fase pós-contratual, mas que se propagam e não afetam simplesmente o conteúdo econômico da contratação. Eles vão afetar outros valores jurídicos muito mais importantes dos consumidores ou até de não consumidores. Estamos falando de lesão ou ofensa à vida, à honra, à saúde, à segurança dos consumidores e demais vítimas não consumidoras. E, portanto, como segundo detalhe introdutório aqui, nós precisamos retomar aquele conceito dos vídeos anteriores. Ou seja, nós temos na fase pós-contratual, afora o adimplemento do fornecedor, tal como lá no direito civil, o adimplemento do alienante, afora o adimplemento puro e simples, entrega da coisa, ainda há, por princípio de garantia, a aplicação da teoria do vício se, na fase pós-contratual, a coisa apresenta um problema e este problema afeta o equilíbrio da relação jurídica. Ou, no caso do direito do consumidor, aquele desequilíbrio presumido inicial, tornando-o ainda mais desequilibrado. Muito bem. Quais são estes vícios? Bem, temos 4 vícios. Nós temos o vício de segurança, nós temos o vício de qualidade, nós temos o vício de quantidade e nós temos o vício de informação. O primeiro deles, o vício de segurança, ele está estabelecido como o ponto que suscita a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou do serviço. Este vício de segurança, para se diferenciar dos demais, é rotulado de defeito. E ele, por ser defeito, vai indicar que o problema da coisa ou do serviço se propagou de tal forma que outros valores de consumidores e não consumidores, valores pessoais, foram atingidos, repetindo, vida, saúde, segurança, honra, etc. E não simplesmente uma lesão econômica derivada do contrato em si, do produto em si, do valor ou da prestabilidade ou da adequação do produto ou do serviço em si. Ele se propagou. Então, por vício, tal como podemos intuir de algo que surge, eclode de maneira desvalorizada sobre o elemento objetivo da relação jurídica na fase pós-contratual, estes vícios podem ser de 4 naturezas. Uma delas
de segurança, ele é o produto ou o serviço se torna mais inseguro do que deveria ser e atinge efetivamente valores superiores de consumidores e até de não consumidores, gerando então um resultado de reparação que é medido pela extensão do dano. Notem bem, os artigos 12, 13 e 14 não abordam quantum reparatório. Por quê? Porque isso é regulado pelo próprio Código Civil. Competirá ao consumidor, em sentido estrito, às vítimas do evento ou à coletividade de consumidores demonstrar a extensão do dano, seja ele material ou moral. E aí, por conta da demonstração da extensão do dano, no caso do dano material, com os danos emergentes, os lucros cessantes, e com o arbitramento do dano moral, seja ele qual for, em qual nível, será a medida da reparação. Vício de segurança, que é defeito, que gera reparação a cargo do fornecedor, medida pela extensão do dano que vier a ser demonstrado. Portanto, não tem limite, será o que vier a ser demonstrado. Muito bem. Para os outros tipos de vício, qualidade, quantidade e informação, nós mantemos a terminologia tradicional de vício do elemento objetivo da relação jurídica. Lá no direito civil, o vício da coisa, do contrato translativo. Aqui no direito do consumidor, vício do produto e, por extensão, também o vício do serviço, que é o outro elemento objetivo da relação jurídica. Estes vícios estão tratados no artigo 18 e no artigo 19. O artigo 18 trata dos vícios de qualidade de informação e o artigo 19 adapta as regras anteriores ao vício de quantidade. Vício de qualidade, vício de quantidade e vício de informação. E se nós estamos trabalhando com o artigo 18 e com o artigo 19, obviamente não estamos falando de defeito. Entre parênteses, vício de segurança, que gera o acidente de consumo, que é um fato anômalo no desenvolvimento negativo da fase pós-contratual e que suscitaria a responsabilidade pelo fato do fornecedor, pelo fato do produto ou do serviço a cargo do fornecedor. Isso é muito importante também para adequar o pedido reparatório. Falaremos um pouquinho mais quando estivermos tratando dos pedidos de reparação feitos pelo consumidor em juízo. Muito bem, então abordamos dois aspectos introdutórios. Um deles, de que o tema de hoje, responsabilidade do fornecedor por vício do produto, é obviamente integrado ao conceito que nós tínhamos estudado em vício da coisa no contrato translativo, decorrente de uma presunção de garantia a cargo do alienante, que faz aplicar a teoria do vício para gerar proteção ao alienatário através de ações edilícias, estimatória e redibitória. E estas pretensões, estimatória e redibitória, estarão reproduzidas aqui nos artigos 18 e 19 também. Portanto, integram o mesmo sistema. E o segundo detalhe introdutório é de que vamos mais uma vez destacar que destes vícios, ao contrário do direito civil, que trata lá no artigo 441, genericamente de vício da coisa, aqui no direito do consumidor, nós temos 4 regimes distintos. Fato do produto, fato do serviço, vício do produto, tema de hoje, e vício do serviço, cada qual com suas especificidades. Portanto, analisados e estabelecidos esses dois aspectos introdutórios, agora sim podemos avançar para a análise dos artigos 18 e 19, que tratam da responsabilidade do fornecedor por vício do produto. Muito bem, começaremos pelos tipos de vícios, né? Já sabemos que os vícios de segurança são entendidos como defeitos, justamente para ter uma terminologia própria, indicar um tipo de reparação, um tipo de responsável, lá no artigo 12, no artigo 13, um método de apuração da responsabilidade, no artigo 14 para a profissional liberal, que é um pouquinho diferente dos demais serviços, enfim. Aqui agora nós estamos tratando de vício, e vício, nesse sentido mais estrito, está circunscrito à depauperação do valor do próprio elemento objetivo, produto, e também do serviço. No caso do produto, aqui nos artigos 18, nós temos 3 subespécies
nós temos o vício de informação, artigo 18 caput, nós temos o vício de qualidade, artigo 18 caput e parágrafo 6º, conceitualmente falando, e nós temos o vício de quantidade no artigo 19. Muito bem. Eles são difíceis? Não. São fáceis de entendermos essa separação. O vício de informação, diferentemente lá do direito privado, o vício de informação é um vício presumido. Ele cria um prejuízo presumido ele é um vício objetivo, mas que cria um prejuízo presumido ao consumidor. Por quê? Em razão do princípio da transparência lá no artigo 4º, que orienta todo o regime do Código de Defesa do Consumidor e do direito básico que o consumidor tem no artigo 6º de plena, adequada, eficaz informação. E por quê? Pelo seguinte, se houver uma discrepância objetiva entre o que está informado na embalagem, no rótulo, na bula, no folder, na mensagem publicitária e o que é o produto, essa discrepância não necessariamente tornará o produto com seu valor diminuído. Poderá ser que sim, mas não necessariamente. Mesmo que não desvalorize o produto em si, há uma lesão presumida ao consumidor que teve o seu interesse negocial talvez permeado pela falsa impressão que decorria da mensagem constante do rótulo, da embalagem. Só por conta disso, a lesão é presumida. Já gera direito de reparação. O segundo vício é o vício de qualidade. O vício de qualidade, se nós compararmos, eu peço até, se puderem, que façam essa comparação entre o conceito do artigo 441 do Código Civil e o conceito do artigo 18, caput e parágrafo 6º, combinado com o parágrafo 6º, será possível perceber uma mudança de orientação da legislação. O artigo 441 trata de impropriedade em seu sentido genérico, a coisa é imprópria ao fim a que se destina ou tem valor diminuído em razão do vício oculto, e aqui no artigo 18 nós temos impropriedade e inadequação. A impropriedade sai do conceito genérico lá do Código Civil e vem para um conceito específico, e a inadequação ao fim a que se almeja, este é que assume um caráter genérico, fazendo uma distinção entre o que é impropriedade para o consumo e o que é inadequação para o consumo. Foi bem o legislador, ele avançou aqui. Então, por impropriedade para o consumo, e normalmente nós teremos valor diminuído, há uma conjunção alternativa aí no artigo 18 caput, de impropriedade, inadequação ou diminuição de valor, mas aqui no caso a impropriedade vai praticamente quase sempre gerar diminuição de valor. Será impróprio, vamos descer ao parágrafo 6º e encontrar lá produto com prazo de validade vencido ou então efetivamente adulterado, mesmo sem o prazo de validade vencido, estragado, adulterado, falsificado, apodrecido, depauperado, enfim. Então, estes requisitos do parágrafo 6º demonstram o que é impropriedade para o consumo, falando corretamente, né? Terminologicamente de maneira correta. E nós temos a inadequação genérica. A inadequação genérica é qualquer fator que, mesmo não tornando o produto estragado, faz com que ele não atinja a finalidade que dele se espera. E aí então nós temos um conceito genérico que vai englobar todas as possibilidades de problemas incidentes sobre produtos. Muito bem. No caso da inadequação para o consumo, não necessariamente, ao contrário da impropriedade, não necessariamente haverá diminuição de valor. Nós podemos ter produto impróprio, produto inadequado para aquele consumo, para aquela finalidade almejada, que não necessariamente tenha diminuição de valor. Muito bem, então temos o vício de informação, temos o vício de qualidade e temos o vício de quantidade. O vício de quantidade é o mais simples porque ele é objetivamente apurável pela discrepância entre a sua apresentação, seu conteúdo líquido, seu peso, seu número de unidades e o que ele realmente, de como ele se apresenta em seu conteúdo e do que ele realmente apresenta, do que ele realmente é. Então eu comprei
1000 gramas e ele tem 980 gramas. É óbvio que nós temos que verificar, de acordo com as regras governamentais, alguns produtos apresentam uma variação que, pelo sistema oficial, é admissível. Então, por exemplo, alho embalado, alho in natura embalado. Alho in natura embalado ele tem um peso, mas as normas técnicas admitem uma variação na razão da evaporação de água durante o período em que ele fica exposto, por exemplo. Então, haverá, dentro da norma técnica que regula a comercialização desse tipo de produto, uma variação do peso. Agora, observadas essas normas técnicas, o restante é muito simples. É necessário saber se ele apresenta a quantidade pela qual foi vendido. Muito bem, e não havendo, haverá então diminuição de valor. O vício de quantidade sempre gera diminuição de valor. E a sua apuração também é bastante objetiva. Muito bem, então vimos as espécies de vício dos produtos. Muito bem, quem são os responsáveis? Ao contrário da responsabilidade pelo fato dos artigos 12, 13 e 14, aqui no caso a responsabilidade do fornecedor por vício do produto é bem simples. A responsabilidade do fornecedor é tratada de maneira solidária, ela é fixada, melhor dizendo, de maneira solidária, tanto no artigo 18 quanto no artigo 19, o que simplifica o regime de reparação. Então, se eu compro um automóvel na concessionária e esse automóvel ele apresenta um problema, um vício, este gerará a responsabilidade do fornecedor. Qual? Solidariamente, da concessionária e do fabricante. O consumidor pode se voltar contra os dois, em litisconsórcio passivo, ou qualquer deles. Há exceções? Sim, nós temos duas exceções. Nós temos uma exceção no direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, melhor dizendo, no artigo 18, parágrafo 5º e no artigo 19, parágrafo 2º. Ou seja, essa solidariedade fica afastada no caso do fornecimento de gêneros in natura, que apresentem vícios, porque aí o responsável é o fornecedor imediato, salvo se o produtor estiver identificado. Então eu vou a um varejão e aí eu compro uma alface que está lá num plastiquinho sem identificação. Responsável? Comerciante. Responsável imediato. Artigo 18, parágrafo 5º. Ah, mas no mesmo varejão de hortifrutis eu encontrei um produto similar que tinha identificação do produtor. Bom, aí então voltamos ao caput com regra de solidariedade. Regra de solidariedade não afastará a responsabilidade do comerciante. Um exemplo meio absurdo, mas só para a gente contextualizar essa especificação. E o mesmo se aplica no vício de quantidade, no artigo 19, parágrafo 2º, porque aí nós temos, se por acaso o problema de quantidade, o vício de quantidade derivou do instrumento de pesagem ou medição lá no comércio, ele não está aferindo corretamente o peso, então a responsabilidade será exclusiva do comerciante. Mas, voltando aqui, vamos supor que seja um supermercado que está vendendo um saquinho industrializado de confeitos. Por exemplo, chocolate granulado ou coco ralado. E aí está aparecendo lá na embalagem da indústria um peso. Só que esse peso está errado. Muito bem. Quem será o responsável? Será o fabricante. Sim, mas o comerciante também, porque eles respondem solidariamente. É muito importante. Mas o comerciante não tem culpa, mas nós não operamos com culpa aqui. A responsabilidade é objetiva, fundada no risco do negócio. Portanto, depois o comerciante se volta em regresso se ele for o único demandado pelo consumidor. É importante nós estabelecermos estas circunstâncias do regime de responsabilização. Então, ao contrário da responsabilidade pelo fato, não há concentração de responsáveis, salvo essas duas hipóteses excepcionais do artigo 18 e do artigo 19. Fora disso, a responsabilidade ela é solidária. Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao ponto principal aqui.
no que consiste a responsabilização do fornecedor por vícios do produto. Vejam bem, de acordo com o artigo 18, o que se definiu no Código de Defesa do Consumidor foi o direito do consumidor de obter a reparação pela substituição da parte viciada. E nesse aspecto, se nós, em um primeiro momento, podemos considerar essa uma solução normal, dada pelo legislador, uma solução até certo ponto plausível, diante da gama de produtos que o Código de Defesa do Consumidor tem que alcançar, desde uma laranja, um alfinete, até um carro ultra tecnológico, caríssimo, e aí realmente determinar uma insegurança por troca imediata de todo e qualquer produto, por todo e qualquer problema, talvez fosse realmente uma solução muito drástica do legislador. Optou o legislador, então, por estabelecer estamentos, níveis de reparação. E, inicialmente, no artigo 18, ele preconiza que o direito de reparação do consumidor consiste na obtenção da substituição da parte viciada. E eu gosto muito de ir nível a nível. Substituição da parte viciada. Muito bem. Até aí, então, parece plausível. O problema é que o prazo de reparo da parte viciada, da substituição da parte viciada, no artigo 18, parágrafo 1º, será de 30 dias, se outro não vier a ser fixado contratualmente entre as partes. Bem, prazo de 30 dias parece exagerado demais. Se há produtos que são realmente complexos e que o fornecedor bem intencionado precisará de algum tempo para obter a peça, para importá-la, para produzi-la, para buscar do seu conjunto de parceiros fornecedores na indústria, para ele trocar a peça por outra nova, se por esse lado parece plausível, para produtos mais simples não parece plausível. E isso por uma razão muito simples. Nós não podemos considerar que qualquer das partes tem enriquecimento indevido. Sim, mas também prejuízos irreparáveis também não são admissíveis. Então notem bem, do ponto de vista do equilíbrio. Alienante vende produto, alienatário paga por ele. Na fase pós-contratual, o alienatário percebe que o produto apresenta um vício, oculto ou aparente, apresenta um vício. E ele se volta contra o fornecedor, como vimos no artigo 18 e 19, a solidariedade quase sempre. Ele se volta contra o comerciante, por exemplo. O comerciante, então, de boa fé, se presta a obter a troca da parte viciada do produto. Muito bem. O comerciante demora 28 dias para trocar uma peça que seria aparentemente simples. Depois de 28 dias, devolve o produto com a parte viciada trocada, substituída por uma outra peça perfeita. Qual é o resultado disso? É o consumidor ter ficado, mesmo pagando cada centavo do preço, ele acabou ficando 28 dias sem o produto. Então, o tempo dado num padrão standard, em que não houve contratação de outro prazo, o prazo dado pela lei de 30 dias como máximo de reparo, me parece acentuado demais. Porque ao final deste prazo, o consumidor se mantém no ponto em que está, pagou X por aquele produto, mas ficou um tempo sem ele e não contribuiu em nada para isso. E esse período em que ele ficou sem o produto, sua necessidade deixou de ser abastecida, deixou de ser atendida, sua, de sua família. Então, há realmente um problema aqui. O legislador tentou estabilizar o sistema, tentou harmonizar o sistema, mas acabou exigindo demais do consumidor de ter que suportar um prazo tão extenso. E isso teria a solução caso o legislador tivesse talvez optado por outra linha de regramento, porque no parágrafo 2º do artigo 18, ele considera possível que esse prazo estandarizado de 30 dias, em que não houve contratação de qualquer prazo será 30 dias, ele considera possível que em uma contratação paritária
consumidor e fornecedor ajustem outros prazos, que possam ser inferiores a 30 ou superiores a 30, nunca ultrapassando o mínimo de 7 dias e nunca ultrapassando o máximo de 180 dias, mesmo paritariamente. Ora, se o Código de Defesa do Consumidor considera que seja possível estabelecer outro prazo que não esse de 30 dias, seria melhor então definir um prazo menor para a hipótese de ausência de contratação específica, um prazo menor, e se o fornecedor tivesse o interesse de ajustar um prazo maior, que o fizesse através de contratação paritária. Aí sim, eu acho que nós teríamos um regramento melhor. Bem, na falta disso, o consumidor terá que buscar, através de ajuste paritário, um prazo menor de 30 dias. Veja, não estamos falando de conserto, porque o prazo de 30 dias ele não se suspende, não se interrompe. Nós estamos falando de duração do prazo de reparo. E esse prazo de reparo ele corre de maneira contínua. Então, o consumidor pede o conserto da parte viciada, o fornecedor demora 10 dias, obviamente o prazo está correndo. Se ele devolve o produto e o produto apresenta o mesmo problema, não renova-se o prazo de 30 dias numa segunda reclamação, nem pelo restante, nem pela integralidade. O prazo corre independentemente de 30 dias, o prazo de reparo. Né? Não estamos falando da pretensão do consumidor a obter a reparação. Reparação pecuniária, por exemplo. Este prazo é decadencial, assim como o alienatário tem prazo decadencial no Código Civil para usar das ações edilícias, estimatória e redibitória. O consumidor também tem prazo decadencial aqui no direito do consumidor, 30 e 90 dias, mas nós vamos analisar isso em outro vídeo. Independentemente deste prazo que o produto deve conservar as características de novo, o consumidor, diante de um vício de pequena expressão, que comporta a substituição da parte viciada sem a descaracterização do produto como novo, ele poderá obter isso, né? Exigir do fornecedor solidariamente a substituição dessa parte viciada, pleiteando isso junto ao fornecedor. Agora, o prazo de reparo é de 30 dias. Não confundir com o prazo do consumidor de obter a sua reparação, que trataremos em outro vídeo. Será de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de produto. Muito bem. Estabelecido isso, né, se o produto comportar em seu vício a substituição da parte viciada sem descaracterização, conservando seu valor, o direito do consumidor se limita a isso. Regra do artigo 18 caput, parágrafo 1º. Se o fornecedor não fizer a substituição da parte viciada porque ele não conseguiu ou porque ele se recusou, aí nascerá para o consumidor outras hipóteses de reparação, que estão definidas no parágrafo 1º, que são 3. A redibição em si, a estimação do prejuízo ou a substituição daquele produto por outro, podendo escolher inclusive de outro modelo ou marca com o pagamento da diferença e recebimento da diferença. Queremos aqui chamar a atenção no seguinte: no que tange à redibição, o Código estabelece no artigo 18, parágrafo 1º, que, no inciso 2, salvo engano, que o consumidor pode sim exigir o desfazimento do negócio, redibição. O Código de Defesa do Consumidor poderia ter utilizado a terminologia do direito civil, a redibição do negócio, mais perdas e danos. Estas perdas e danos, elas obrigatoriamente dentro do sistema, elas devem estar relacionadas ao desfazimento do negócio. Então, ligações interurbanas, postagem dos SEDECs, despesas com embalagem, e não perdas e danos, como, por exemplo, postular dano moral, por exemplo. Porque se nós estivermos postulando perdas e danos mesmo, aí não seria vício, seria fato. E aí teríamos que mostrar em que ponto da sua honra o consumidor foi atingido. Se for uma questão circunscrita ao elemento objetivo do negócio,
não será responsabilidade pelo fato, será responsabilidade pelo vício. E aí essa referência do parágrafo 1º acerca de perdas e danos precisa ser compreendida dentro do sistema. Então, é importante isso como detalhe. É possível, então, obter a substituição da parte viciada. Se essa substituição da parte viciada for recusada ou não se der no prazo de 30 dias, nasce para o consumidor automaticamente suscitar sua reparação de outra forma. De que maneira? Ele poderá optar, ele, consumidor, exclusivamente por redibição do negócio, e essas perdas e danos precisam ser bem compreendidas dentro do sistema da responsabilidade pelo vício, que não se confunde com a responsabilidade pelo fato, com a estimação do prejuízo, com o abatimento proporcional do preço, ou com a substituição, e aqui é diferente do direito civil, com a substituição do produto viciado por outro. Inclusive podendo optar por um produto diferente, se não for possível a substituição por outro idêntico, pagando a diferença ou recebendo a diferença. Aqui está a mudança de tratamento jurídico frente ao direito civil, porque o Código de Defesa do Consumidor considera que o consumidor possa realmente necessitar do produto ou serviço para o abastecimento de uma necessidade específica. Então, não serviria para ele a redibição do negócio e não serviria para ele simplesmente a estimação do prejuízo, com o abatimento proporcional do preço. Então, o Código permite que ele obtenha outro produto igual, e se não for possível, até similar, com diferença de preço, pagando ou recebendo a diferença. Afora isso, no parágrafo 3º, nós temos a definição de que o prazo de reparo, com a substituição da parte viciada, essa fase de reparo, ela é simplesmente desnecessária se nós estivermos diante de um vício grave. O vício grave é aquele cujo reparo descaracteriza o produto como novo. Então, por exemplo, eu comprei um automóvel na concessionária e ao retirá-lo foi necessário trocar o motor. Ora, foi necessário pintá-lo novamente. Ora, o produto se descaracteriza como novo. Então, não será necessário ao consumidor suscitar o reparo. Ele já pode lançar mão diretamente por via judicial de qualquer das alternativas do parágrafo 1º. Se estivermos diante de um vício grave, ele pode buscar a redibição, a estimação ou a substituição do produto por um novo. Então, se estivermos falando de um carro, por exemplo, ele pode sim exigir a entrega de outro, de mesma marca e modelo. E se não houver, ele pode exigir a entrega de outro similar, pagando a diferença ou recebendo a diferença. Esse e no parágrafo 3º, então, aplicando para vício grave. Também se aplica a mesma hipótese direta de quaisquer dos incisos do parágrafo 1º do artigo 18, se o vício recair sobre o produto essencial. O produto essencial, o Código não define e comporta, segundo a doutrina, duas abordagens. Produto essencial à vida do consumidor, remédios, automóvel, motocicleta, vejo como produtos essenciais. Gêneros imobiliários ou então produto de essência única. Eu não posso trocar, não posso substituir um gomo de uma laranja se aquele gomo está estragado, certo? Então, produto de essência única. Mesa, por exemplo, né, maciça. Não é possível substituir parte viciada remendando-a. É necessário, já que ele é composto de uma essência única, a substituição por outro similar. Muito bem, então neste caso não iremos já pensar na regra lá de prazo de reparo. O parágrafo 3º do artigo 18 autoriza o consumidor a buscar de imediato quaisquer das alternativas dos incisos do parágrafo 1º, sem passar pela fase de reparo do produto. Com a ressalva que fizemos em relação às perdas e danos no caso de redibição. No que diz respeito ao vício de quantidade, o vício de quantidade autoriza as mesmas soluções do artigo 18, parágrafo 1º, e acrescenta uma quarta possibilidade de reparação, que é a complementação do peso ou medida, adaptando aí o regime de reparação do consumidor a essa característica do vício de quantidade.
Então, se o consumidor quiser, ele não precisa redimir, ele não precisa abater o preço, ou ele não precisa trocar por outro, ele pode simplesmente complementar o peso ou medida, e aí ele atingirá o seu ressarcimento. O que é importante nós definirmos no encerramento desse vídeo? Quando nós falamos de responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, chama a nossa atenção a prática comercial do contrato acessório de garantia, como se não houvesse outra garantia. E o que nós tentamos definir ao longo de toda essa exposição é que, independentemente do contrato acessório de garantia, existe uma garantia que emana da lei, chamada garantia legal. Assim como nós temos até no direito privado. Agora, como nós... E há de se notar que das alternativas disponibilizadas ao consumidor para vícios graves sobre produtos ou vícios não graves sobre produtos essenciais, nós não necessariamente precisamos nos utilizar do contrato acessório de garantia, daquela garantia contratual, que é regulada pelo artigo 50 apenas, lá do Código de Defesa do Consumidor. Nós podemos, diante de um vício grave, lançar mão diretamente, por via judicial, das alternativas do parágrafo 1º do artigo 18, ou seja, a substituição daquele produto viciado por outro. Por outro. Ah, mas você andou com seu automóvel que você tirou da concessionária 100 km. Não importa. Não importa. Dentro do prazo de garantia legal, eu poderei lançar mão de quaisquer das alternativas do artigo 18, parágrafo 1º. Se o vício for grave, se recair sobre o produto essencial, mesmo não sendo grave, ou não recaindo sobre o produto essencial e não sendo grave, se o fornecedor não reparar em 30 dias. Ah, mas eu fui à concessionária e ele me mandou acionar assistência técnica. Ou eu fui à loja de eletrodomésticos ou eletroeletrônicos e ele me mandou levar para uma assistência técnica. Vejam, nós estamos falando de qual garantia? Se for a garantia do regime legal, eu não tenho que levar a lugar nenhum. Eu tenho que exigir do fornecedor lá no seu balcão, e isso se faz através de prova, que ele aceite o produto e providencie o reparo em 30 dias. Eu posso provar por e-mail, eu posso provar por testemunhas, e se ele se recusar, falando, não, isso tem garantia, você leva lá na loja de assistência técnica. Eu posso andar pelo contrato de garantia ou eu posso andar pela garantia legal. Lógico que a garantia legal tem um prazo de duração menor que a garantia contratual, mas eu preciso me situar corretamente. Segundo, ponto finalizando este vídeo. Se vocês me perguntarem, olha, Marco Aurélio, olhando mesmo para o direito do consumidor, eu não vejo assim uma grande mudança em relação ao regime dos vícios redibitórios do Código Civil, porque afinal de contas, ao contrário do direito civil, aqui para vícios leves, eu tenho que suportar durante 30 dias o reparo da parte viciada. Já falamos que realmente o legislador andou mal aqui com esse prazo de 30 dias. Já que o parágrafo 2º prevê a possibilidade de contratação paritária de outro, acho que o prazo deveria ser, para a falta de contratação específica, um prazo menor. Ok, então lá no direito civil nem esse prazo de reparo existe. Muito bem. E lá no direito civil eu tenho redibição e estimação do prejuízo. E aqui no Código de Defesa do Consumidor, olhando para o artigo 18, parágrafo 1º e seus incisos, e para o artigo 19 e seus incisos, eu vejo que 2 dos incisos de cada um desses artigos prevêem a mesma coisa. Redibição e estimação. Certo? Certo. Então, de fato, complementação de peso ou medida é uma solução bastante econômica e a substituição do produto por outro, esse sim é um diferencial. É uma solução reparatória para produtos mais caros, inclusive, bastante considerável. Mas é só isso? Vejam, não é só isso. A relação jurídica de consumo ela é naturalmente desequilibrada. E a norma de consumo é protetiva. Ela tem um forte interesse social, a norma de ordem pública, que tem inegável interesse social na estabilização do fornecimento de produtos e serviços
a essa categoria de consumidores que é tão relevante à ordem econômica nacional. Então, qual é o verdadeiro desiderato aqui, o escopo, a finalidade principal do legislador? Vejam, embora no campo de reparação não exista uma grande diferença em relação ao regime do direito privado, o que nós devemos perceber é que a incidência da responsabilidade do fornecedor por vícios do produto não contém um conjunto de pressupostos da responsabilização do alienante lá no direito civil. A falta desta exigência de conjunto de pressupostos faz com que o alcance da teoria do vício no direito do consumidor seja maior, o alcance seja maior, alcance um número maior de vícios, bem maior, aliás. Então, notem só, comparativamente, tratando da responsabilidade do alienante pelo vício da coisa e a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, o primeiro ponto de diferenciação é que lá no direito civil, o vício ele só tem relevância se ele for oculto, a cautela mediana dos contratantes. O vício aparente, ele não é alcançado pela redibição ou estimação. No direito do consumidor, o artigo 18 ou 19, ele não faz essa diferenciação. Então, vale para vícios aparentes ou para vícios ocultos. Segunda diferenciação. No direito civil, é necessário que o vício pré-exista à tradição, à transmissão da posse. Em alguns casos, da contratação. No direito do consumidor, não há essa diferenciação. O vício pode estar existindo na coisa antes da transmissão ou depois da entrega ele pode nascer. Não estamos falando de eclosão, certo? Quando ele aparece, estamos falando de surgimento. Então vem a perícia no processo e diz, olha, quando o alienante entregou este produto, ele não tinha esse vício. Esse vício nasceu depois da entrega. Para o direito civil, não há cobertura. Res perit domino, a coisa perece para o dono. No direito do consumidor, a coisa deve conservar seu estado de novo durante algum período. Então, a responsabilidade do alienante, ela se aplica mesmo para vícios surgidos depois da tradição. Segunda diferenciação. Terceiro aspecto. No direito civil, é necessário que o vício determine impropriedade parcial ou total ao fim almejado para a coisa ou diminuição de valor. É necessário. No direito do consumidor, não é. Nós vimos que no vício de informação há aí uma lesão presumida. Não necessariamente haverá desvalorização ou impropriedade ou inadequação. Basta uma discrepância objetiva entre a informação do rótulo e o que é o produto. Quarta diferenciação. No direito do consumidor, é necessário que esse vício derive de um contrato translativo. Compra e venda ou troca, e por aproximação a doação onerosa, mas sempre translativo de bens. No direito do consumidor, esta proteção da teoria do vício se aplica aos produtos, bens móveis ou imóveis, e também aos serviços, como o elemento objetivo da relação jurídica de consumo. Então, este campo de aplicação maior da teoria do vício na relação de consumo ela se justifica porque a norma de consumo considera que a relação jurídica nasce presumivelmente desequilibrada, ao contrário da relação de direito civil, que é equilibrada sinalagmaticamente pela vontade dos celebrantes. E aí a relação só cuida da manutenção do equilíbrio sem proteger A ou B. No direito do consumidor, há uma perspectiva do legislador de proteger o consumidor. E, portanto, a relação que já nasce naturalmente desequilibrada, diante do vício, ela se torna mais desequilibrada ainda. Por isso que o legislador aumenta o alcance da teoria do vício para proteger um maior número de situações. Esse, sim, é o grande diferencial da aplicação da teoria do vício no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 18 e 19. Não tanto pelo que está escrito, mas pelo que não é exigido como pressuposto para a responsabilização do fornecedor. Esse é um ponto fundamental para o entendimento completo deste tema. Bem,
Espero ter passado minhas impressões sobre a responsabilização do fornecedor pelo vício do produto, assim como já tínhamos feito com a responsabilização do fornecedor pelo fato do produto e pelo fato do serviço, e agora estamos falando de responsabilização do fornecedor, fechando aqui o vídeo, com a responsabilização do fornecedor pelo vício do produto. Bem, espero ter atingido o resultado. Há um texto de apoio no site marcobortolin.com.br que corresponde a esse tema. E fora isso, também estaremos, através do Google Meet, conversando com as turmas do curso de Direito da Uniara nos respectivos horários de aula. Espero que todos estejam bem. Renovo aqui meus votos para que todos estejam em plena saúde, não só os nossos alunos, mas também seus familiares e amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.